Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Quero mandar um grande abraço de verdade em todos vocês, num dia muito especial onde nós ultrapassamos a marca de mais de 200 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. É uma marca espetacular. Eu, como professor de ciência política, teoria geral do Estado, direito constitucional, sempre falando para um grupo muito menor de pessoas, né? Nunca pensei que eu poderia estar falando, por exemplo, para quase 3 maracanãs lotados de pessoas interessadas nos acontecimentos do nosso país, do mundo, as coisas que acontecem ao nosso redor, com os nossos semelhantes. Então, é um motivo de muita alegria. Eu queria compartilhar com vocês esse momento tão positivo aqui desse espaço que a gente criou. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se inscreva também, compartilhe o nosso canal, o nosso Portal do José, porque são vocês que têm feito o nosso portal crescer a cada instante. Não esqueça de dar o joinha, aquele protocolo todo, né? E para comemorar o nosso papo de hoje, a gente vai tocar em assuntos muito importantes e eu tenho certeza que reveladores. Esse vídeo de hoje é para você mandar para aquele teu amigo que ainda é bolsonarista, que ainda acredita em honestidade da família, dos interesses dessa gente, dos passos que eles têm tomado, e as pessoas que acreditam também que a eleição de Biden não vai interferir muito nos negócios, nos planejamentos familiares da família Bolsonaro. A gente vai tocar aqui em vários assuntos. Vamos começar aqui com informações de bastidores. O jornal O Globo, num dos seus editoriais, já cantou uma pedra muito séria. Eles estão dizendo aqui o seguinte: o governo deve cumprir ordem do STF para proteger indígenas da pandemia. O jornal está salientando que durante quase 120 dias o governo Bolsonaro, o presidente da República, não tem feito aquilo que o STF orientou no sentido de proteger as nossas nações indígenas. Isso dá espaço para ele ser acusado lá na frente pelo crime de genocídio no Tribunal de Haia. Muita gente acha que isso é exagero. Gente, nós estamos vendo agora Trump ser derrotado nas eleições dos Estados Unidos. As implicações dessa derrota vão esbarrar também na questão criminal. Tem muitas questões envolvendo a utilização de dinheiro de cassinos que Trump tinha, os interesses que ele tem em relação a essa matéria no mundo inteiro, os pedidos que ele fez a Bolsonaro para implementar ou para ajudar a pavimentar a introdução de cassinos aqui no Brasil com auxílio dos filhos do presidente da República. Então tem muita coisa que vai eclodir lá e não teve ainda desdobramento porque o Trump ainda é o presidente. Mas assim que ele perder a imunidade, as coisas vão ter muito mais velocidade. Aqui no Brasil a gente está vivendo essa situação absolutamente esquizofrênica do presidente comemorar que a vacina que estava sob a tutela da Anvisa não foi liberada. Então ele está comemorando os mais de 163 mil mortos aqui no nosso Brasil e mais de 5 milhões e meio de pessoas absolutamente transtornadas por terem passado algum tipo de sufoco por terem contraído a Covid, né? Bolsonaro e Trump juntos, eles colecionam mais de 400 mil cadáveres sobre as suas costas. Agora, para um psicopata ou quem tem completo desprendimento dessas questões, para ele sai de noite, vai comer um cachorro quente, não está nem aí, né? As coisas estão acontecendo no Brasil. Lá no Amapá, essa tragédia que aconteceu lá, enfim, culpa inclusive de uma empresa que foi privatizada, que dá um toque para a gente do que está por vir aqui no Brasil, com essa turma que está entregando o que eles podem, estão fazendo negócios como eles podem. É vergonhoso ter um almirante da Marinha Brasileira, o seu Bento, à frente de vários processos de privatização no nosso país, né? O que ele aprendeu dentro das Forças Armadas? O que ele aprendeu dentro da Marinha? Era isso? Entregar a soberania nacional? Um homem que está servindo, assim como outros militares, a Paulo Guedes, aos interesses muito obscuros e estranhos que Paulo Guedes comanda. A gente vai falar sobre algumas coisas sobre isso aqui. Eu estou tocando em alguns assuntos, gente, porque é engraçado no meio das comunicações velozes como elas vão desencadeando uma coisa atrás da outra, né? O ministro Ricardo Salles, como vocês sabem, ele foi flagrado no Twitter esculhambando o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. E aí se descobriu que o horário que ele fez o Twitter era o horário que ele estava em Fernando de Noronha, dentro de um bar sofisticado, bebendo vinho lá, devia estar meio alegrinho, mandou o Twitter
e no dia seguinte ele negou que tinha publicado aquilo, disse que foi um hacker, aquela história que ninguém acredita, né? Mas aí você vai pesquisando, você encontra esse tipo de notícia aqui. Ministro Ricardo Salles e senador Flávio Bolsonaro deixam Fernando de Noronha em jato particular. Aí está a foto aqui. Como todo mundo também já soube, o Flávio Bolsonaro ele tinha pedido restituição de dinheiro de passagem para essa viagem que ele fez até Fernando de Noronha. O que o senador estava fazendo em Fernando de Noronha com Ricardo Salles e o presidente da Embratur? Muitas pessoas especulam que a ilha de Fernando de Noronha, o arquipélago, seria um porto de estacionamento, vamos dizer assim, de ancoramento, né, de grandes embarcações com exploração do jogo, com cassinos dentro desses transatlânticos. Pois bem, a gente vai chegar na história aqui. E qual seria a ligação de Flávio Bolsonaro com esse assunto? Bom, o Trump pediu, segundo alguns jornais norte-americanos, isso também está noticiado em alguns jornais brasileiros, vou colocar na descrição para vocês, que ele pediu ao Jair Bolsonaro para discutir a implementação de cassinos aqui no Brasil. Então, como vocês todos sabem, Bolsonaro tem uma grande ligação na Costa Verde, aqui do estado do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro, a família toda, tem interesses naquelas áreas ali, áreas que hoje são consideradas como domínio das milícias aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então vocês vão montando aí os quebra-cabeças. Pois bem, e aí a gente vai vendo algumas informações, a gente vê o pedido de Trump e depois a gente se depara com esse tipo de notícia aqui. Flávio Bolsonaro vai a Las Vegas conversar com o magnata dos cassinos. Isso aí foi em dezembro de 2019. Na comitiva, nós temos aqui o deputado Hélio Negão, o presidente da Embratur e um outro deputado aqui do estado de Tocantins que virou senador, né? Então tá essa turma toda lá conversando com o magnata dos cassinos. O mais incrível no meio dessa história é que Flávio Bolsonaro também pediu ao Alcolumbre o reembolso das despesas que ele fez para essa viagem, porque, segundo está escrito no ofício, ele foi tratar de assuntos de interesses nacionais, né? Então está aí a figura do Flávio Bolsonaro. Agora, com a reputação que tem o Flávio Bolsonaro, fica muito complicado a gente acreditar que os assuntos que foram a ser tratados lá, né, foram assuntos republicanos, assuntos que dizem respeito ao interesse nacional, conversando com o magnata dos cassinos. E aí você vai montando mais alguns quebra-cabeças e aí você vai chegando até uma reunião, aquela do dia 22, onde a gente percebe que ninguém menos do que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, funcionando como um lobista para a implementação de cassinos no Brasil. Aqui ele defendendo esse ponto, né, econômico, esse ponto de vista dele, essa proposta, esse projeto, ele se confrontou com a ministra Damares, que entende que cassinos está ligado à exploração de sexo, exploração de drogas, exploração de jogo, lavagem de dinheiro, e ela reagiu. E aí o Paulo Guedes disse o seguinte aqui, nessa reunião do dia 22. Vamos ver se dá para acompanhar. Vamos lá. Vacinado e milionário. Deixa o cara se fuder. Lá não entra nenhum brasileirinho. Não entra nenhum brasileirinho desprotegido. Então a Damares reagiu. A gente tem que fazer justiça com relação a esse acontecimento, né? Porque ela previu ali que a situação poderia degringolar para aquilo que os cassinos sempre degringolam. Vamos lembrar que Trump tem uma relação muito estreita com cassino. Ele explorou cassinos durante muitos anos. E isso, inclusive, lá nos Estados Unidos, está sendo objeto de pesquisas, porque isso poderia estar sendo utilizado também para lavagem de dinheiro, para sonegação fiscal. Quando ele sair da presidência norte-americana, esses assuntos irão eclodir com certeza. Mas aí a gente vai vendo, né, quem é que estava nessa reunião lá com o Flávio Bolsonaro. A gente vai pegar aqui o sanfoneiro, presidente da Embratur, né, que está sempre em todas. Mas o papel mais relevante que ele tem se prestado ultimamente é o de ser sanfoneiro do presidente da República. Ele é médico veterinário, foi parar na Embratur e hoje está fazendo parte dessas comissões pagas com dinheiro público. Mas ele ficou muito
notado, né, quando ele apareceu tocando aqui Ave Maria, se é que a gente pode dizer que ele tocou alguma coisa, né, numa live do presidente da República ao lado de Paulo Guedes. Vamos ver se a gente pega aqui um trechinho. Vamos pegar aqui. Permite, né? Eu sei que toda a gente programa de rádio no Brasil que é 18 anos se toca Ave Maria. Agora são 19 horas e 2 minutos e nós queremos prestar uma homenagem aí aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, e para os juntos que toquem aí Ave Maria para a gente hoje. O engraçado é a intérprete de Libras, né? Interpretando a Ave Maria. E o Paulo Guedes com essa cara aí de quem está diante de uma inútil paisagem, né? Aturando aí essa situação. Então, gente, são esses acontecimentos que estão no nosso entorno nesse dia. Se a gente ler, por exemplo, esse livro aqui, O Noturno de Havana, que eu recomendo, eles falam muito como é que a máfia explora sempre cassinos no mundo inteiro. Esse livro conta a história de como a máfia, de verdade, quando chegou nos anos 20, anos 30, quando os americanos tiveram lá a lei seca, eles pegaram e começaram a expandir os seus negócios para a ilha de Cuba. E lá eles tiveram o apoio do Fulgêncio Batista, que seria o ditador de Cuba e que levava 10%, segundo esses estudos, desse material desse livro, de toda a movimentação de dinheiro nos cassinos. Quando chegou a Revolução Cubana, obviamente isso tudo foi colocado por terra. Não é à toa que muita gente tem ódio de Cuba. Cuba ali era o grande quintal dos americanos para eles fazerem tudo aquilo que era proibido dentro do território norte-americano. Tem o filme Poderoso Chefão, do Coppola, aí eu estou falando do Coppola cineasta, né, não das criaturas fakes que estão por aí. Tem uma cena lá que os mafiosos eles se reúnem ali para comemorar, numa reunião que eles tiveram em 1946, a divisão dos seus territórios na ilha de Cuba. E a cena mostra ali a chegada de um bolo cujo formato era exatamente o formato da ilha de Cuba, que foi repartido ali, enfim. Isso para vocês verem como é que algumas conexões vão se dando. Agora, o que estão fazendo o presidente da Embratur, Flávio Bolsonaro, um outro deputado, o deputado Hélio Negão, lá com o magnata da exploração de jogos e mais, pagos com dinheiro público, ressarcidos ali nas suas passagens, nas suas pesquisas, pelo erário público, pelo dinheiro do povo brasileiro. Como as figuras envolvidas nessa questão aí, elas são figuras que já deixam muitas pendências, muitas explicações, resta saber se o Flávio Bolsonaro, se ele não está muito satisfeito dentro do Senado, se a loja de chocolate dele não está dando tanto lucro, se ele quer expandir seus negócios por outros lugares. Por que o presidente da República tem tanto interesse em transformar a região de Angra dos Reis numa região turística? E como é que ficou então esse pedido de Trump para legalizar, para implementar, ajudar a implementar os cassinos aqui no nosso país? Como vocês todos estão vendo, a derrota de Trump está colocando água no chope de muitos projetos. Biden está vindo aí, como a gente já salientou, não é a melhor coisa do planeta, mas diante de tudo que a gente estava enfrentando aqui no nosso país e que a humanidade estava enfrentando, olha, essa vitória, ela representa alguns ganhos, alguns avanços. E compete a nós, brasileiros, cuidar do nosso país, cuidar dos nossos negócios, cuidar do nosso território, da nossa soberania e dos nossos políticos também, né? Muita lupa sobre essa gente toda. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, tirem as suas conclusões e mande esse vídeo aqui para aquele teu amigo bolsonarista para ele explicar para a gente como é que essas conexões todas elas funcionam. Um grande abraço, até lá, tchau!